Olá, aqui estamos nós de novo depois de uma longa pausa. Estamos voltando aí com o nosso curso de eletromagnetismo. Bom, estamos na aula 5 de altas voltagens. Lembrando, né, acho que essa última aula aconteceu há um ano atrás, talvez. A última coisa que nós havíamos visto era como calcular, por exemplo, o campo elétrico numa distribuição contínua de cargas numa barra, ok? Todo esse cálculo aí que nós fizemos na aula passada, um ano atrás eu acho, ok? Ficamos bastante tempo aí sem ter nossas aulas. Bom, e agora nós vamos para a aula 5, uma aula relativamente rápida e é uma aula sobre que eu gosto de chamar de altas voltagens, ok? Bom, então, o que a gente viu, né? Até o momento nós vimos corpos carregados gerando campos elétricos em determinada região do espaço. Entretanto, nós trabalhamos com corpos que possuem uma alta simetria em sua forma, e não consideramos casos mais gerais. Em todo caso, nosso tratamento vai ser o mesmo, mas podemos agora nos questionar quanto à distribuição de cargas elétricas. Como nós trabalhamos sempre com simetria até aqui, consideramos que as cargas se distribuem de modo uniforme sobre o corpo. Mas será que isso é sempre verdade? Será que, independente da forma do corpo, as cargas irão se distribuir de modo igual por toda a superfície? Bom, já adiantando, a resposta é não. O fato é que, se um corpo possui regiões mais pontiagudas, haverá um excesso de cargas nessa região. Por exemplo, essa imagem. Essa imagem mostra que existe uma densidade maior de cargas na região pontiaguda do corpo. Aqui eu tenho um corpo carregado positivamente, certo? E nitidamente aqui existem mais cargas nessa região, uma densidade maior de cargas do que ao redor do corpo. Beleza? Bom, então vamos tentar entender por que isso acontece. E vamos ilustrar isso daí com duas esferas condutoras conectadas por um fio bem longo. A esfera 1, esta daqui, possui uma carga Q1, enquanto que a esfera 2 possui uma carga Q2. Estamos, logicamente, como a imagem mostra, estamos considerando que o raio da esfera 1 ele é maior do que o raio da esfera 2. Beleza? Bom, o que esse fio, que é um condutor, ele faz? Bom, esse fio condutor, né, ele vai permitir que, no momento em que as cargas são conectadas por esse fio, vai ocorrer trocas de cargas, certo? Até que as trocas de cargas vai se cessar. Por que ela vai cessar? Porque a gente vai alcançar o equilíbrio eletrostático. Então esse fio longo ele vai funcionar como uma espécie de equipotencial. Ele vai deixar o potencial nessa esfera o mesmo potencial nessa esfera aqui. Então vamos abrir nossa caixa de texto. Opa, vamos lá, sem erro. Opa, tá difícil, espera aí. Agora vai. Pegando jeito novamente aqui. Eu não lembro qual que era a fonte que eu estava usando. Vamos começar com uma 28, ok? Então nós estamos considerando que... Considerando não, né? Isso acontece devido a esse fio que conecta as duas esferas. Então nós temos que o potencial na esfera 1 é igual ao potencial na esfera 2. Lembrando que o potencial na esfera 1 é dado por Q1, 4π epsilon, ok? No vácuo, e o raio da esfera 1. E isso é igual ao potencial na esfera 2, certo? 4π epsilon no vácuo de R2. Então isso acho que ficou claro, ok? Os potenciais são os mesmos devido a esse fio manter um equilíbrio de cargas. Bom, cortando 4πε0 com 4πε0, a gente encontra dessa igualdade que Q1 sobre R1 é igual a Q2 sobre R2. Beleza? É o que essa equação diz pra gente. Maravilha! Agora nós estamos interessados em analisar a quantidade, ou em outras palavras, a densidade de cargas em cada esfera. Então, como a gente vai olhar para a densidade, lembra, né? Como nós temos as cargas na superfície da esfera, a gente pode escrever a densidade superficial como sendo a quantidade de cargas sobre a área dessas esferas.
certo? Então vamos supor, para fins de cálculos, vamos supor o seguinte. Vamos supor que o raio da esfera 1 seja igual a 5 vezes o raio da esfera 2, né? Embora o desenho isso não é verdade, ok? Vamos considerar isso para nossos cálculos. Então R1 é igual a 5 vezes R2. Sendo assim, essa equação aqui, ela vai fornecer o que para a gente? Nós teremos Q1 dividido por 5R2 é igual a Q2 dividido por R2. Beleza? Bom, cortando R2 com R2, passando 5 para o outro lado, a gente tem então que a carga 1, a carga da esfera 1, ela é equivalente a 5 vezes a carga da esfera 2. Logicamente, se a gente tem uma esfera maior, a gente pode ter mais cargas ali. Beleza? Bom, agora vamos usar de fato a densidade. Deixa eu tentar escrever tudo na mesma página. Ok, talvez fique meio apertado aqui, mas dá para ver ainda. Então, vamos lá. Em termos de densidade, nós temos que a densidade superficial na esfera 1 é igual a carga Q1 dividido por 4πr1 ao quadrado, certo? Porque 4πr ao quadrado é a área da esfera. E a densidade de cargas na esfera 2 é igual a, logicamente, a carga que ela tem sobre 4π, agora R2, que é o raio da esfera 2, ao quadrado. Ok? Então vamos lá. Repara que a gente viu que Q1 é igual a 5 vezes Q2. Então, usando esse valor e também usando o fato de que R1 é igual a 5 vezes R2, a gente vai obter o seguinte resultado para a densidade superficial de cargas na esfera 1. Então, novamente, Q1 vale 5Q2, então 5Q2, ok? Dividido por 4π, e R1 vale quanto? R1, cadê? R1 vale 5R2, então aqui é 5R2, e tudo isso ao quadrado, certo? Bom, fazendo as continhas que temos aí, eu vou escrever desse jeito, 5 dividido por 25. Da onde surgiu esse 25? Desse daqui, ó, 5 ao quadrado, ok? Então, 5 sobre 25, Q2, dividido por 4π R2, que também está elevado ao quadrado, certo? Bom, 5 dividido por 25, né? Ambos são divisíveis por 5, então isso aqui vai dar 1 sobre 5. Por que eu escrevi isso? Porque repara bem, ó, esse valor aqui, ó, Q2, 4π R2 ao quadrado, nada mais é do que o meu sigma 2, ele está aqui em cima. Ou seja, esse resultado é igual a 1/5 de sigma 2, certo? Então vamos traduzir isso. O que esse valor está nos dizendo? Bom, esse resultado nos diz que a densidade de cargas da esfera maior, sigma 1, é igual a 1/5 da esfera menor. Ou que a esfera menor possui 5 vezes mais carga que a esfera maior, certo? Então disso concluímos que em regiões mais pontiagudas de um corpo, ou seja, regiões que têm uma menor área, ocorre um maior acúmulo de cargas, de modo que o campo elétrico nessas regiões se torna mais intenso. Se o campo elétrico é intenso o suficiente, o ar ao redor do objeto, onde nós temos esse acúmulo de cargas, pode se ionizar, o que irá gerar uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica é comumente denominada descarga corona. Essa propriedade de acúmulo de cargas elétricas em regiões pontiagudas é denominada poder das pontas. E aqui nós temos uma imagem onde nós temos regiões mais pontiagudas, ok? E nós temos esse brilho em volta. Isso aqui é uma fiação de alta tensão, ok? Então aqui nós temos o ar sendo ionizado em volta dessas pontas e a formação da descarga corona. Bom, isso também é algo interessante, certo? Isso aqui, logicamente, é um retrato, mas isso era muito visível pelos marinheiros, nas pontas dos mastros,
ocorria a descarga corona. E aí essa luminosidade que parecia um fogo surgindo foi chamada de fogo de Santelmo ou fogo de São Elmo, que é o padroeiro dos marinheiros. Okay? Então, se campos elétricos se tornam intensos o suficiente, pode ocorrer um colapso elétrico. Imaginemos, por exemplo, um elétron que esteja viajando pelo ar, de modo que ele esteja sendo acelerado em determinada direção devido à existência de um campo elétrico. Como esse elétron está no ar, ele vai colidir com as moléculas de nitrogênio e oxigênio, e essa colisão pode fazer com que essas moléculas fiquem ionizadas. Se ocorre ionização, isso quer dizer que novos elétrons ficarão livres no ar, de modo que esses elétrons serão acelerados, irão ionizar novas moléculas e assim por diante. Todo esse processo vai criar uma reação em cadeia denominada avalanche de Townsend. E todo esse processo irá originar uma faísca. Nós sabemos que o trabalho necessário para mover um elétron num campo elétrico está relacionado com a variação de potencial. Então, só para lembrar, acho que eu estou usando quanto mesmo? 28, né? Então, só para a gente lembrar aqui, certo? A intensidade do campo elétrico gerada, ele pode ser calculada dessa maneira. A variação de potencial existente numa variação de espaço, ok? E ΔV por ΔX. Então vamos supor que o elétron se mova na direção x. Cargas elétricas em movimento constituem o que a gente vai chamar de corrente elétrica. A gente vai ver isso melhor um pouco mais para frente. Só para já um spoiler do que a gente vai ver. Então a gente pode definir a corrente elétrica que a gente vai chamar de I como sendo uma certa quantidade de cargas se movendo num espaço, num intervalo de tempo. Okay? Então essa vai ser a nossa definição de corrente elétrica. Certo? Ixi, espera aí que deu uma travada aqui. Deu uma travada na minha lousa digital. Eu não sei se vocês vão ver isso, mas eu vejo. Ok? Então tá aqui. Corrente é a carga se movendo por um espaço em determinado tempo. Okay? A unidade de corrente então vai ser o quê? A unidade de carga é Coulomb, unidade de tempo é segundo, então é Coulomb por segundo ou, de outra maneira, o ampere. Okay? Então vamos analisar isso de uma maneira um pouco mais, digamos, cotidiana. Isso é uma nuvem característica de tempestade. É uma nuvem cumulonimbus. E essas nuvens são fortemente carregadas eletricamente devido ao atrito interno de suas moléculas. Supondo que uma dessas nuvens esteja a 1 km do solo. Então nós teremos uma região entre a nuvem e o solo, que estará sujeita a um forte campo elétrico, que no caso está representado por essas setinhas vermelhas aqui. A base da nuvem ela se torna carregada negativamente, o que vai induzir cargas positivas no solo. Como há uma diferença de potencial entre a base da nuvem e o solo, então o campo elétrico é direcionado para a nuvem, que é esse campo aqui. Ou seja, nós temos uma diferença de potencial numa diferença de posição, que é justamente essa equação aqui. Certo? Então é essa equação que está dirigindo o processo que está acontecendo entre a nuvem e o solo. A gente poderia chamar esse ΔX, por exemplo, de D. Poderíamos escrever assim, certo? E o que é esse D? Bom, esse D é a distância entre a nuvem e o solo que a gente adotou como sendo de 1 km. Então, para esse caso, vamos escrever de novo aquela equação aqui, para a gente não ter que ficar voltando. Repara que, para esse caso específico, a diferença de potencial entre a nuvem e o solo é dado pelo campo elétrico criado vezes a distância entre a nuvem e o solo. O ar é um meio isolante. Entretanto, se esse campo elétrico aqui gerado for muito intenso,
Então o ar vai se tornar um condutor. E se tornando um condutor, ele vai permitir que o movimento de cargas flua. E isso vai ocasionar o famoso raio. Se o raio é visível, temos o chamado relâmpago. Então, se alguém te perguntar qual é a diferença entre raio e relâmpago, agora você sabe. Ok? O relâmpago ele é a parte visível do raio. As cargas elétricas em movimento da nuvem para o solo constituem, logicamente, elétrons. Nós temos elétrons aqui em excesso no topo não, na base da nuvem. Os elétrons eles formam uma espécie de funil em direção ao solo, e esse funil, esse caminho, é chamado de líder escalonado. Alguns desses elétrons podem sofrer influências de cargas vizinhas, de modo a gerar ramificações. Então aqui nós temos uma quantidade grande de elétrons na base da nuvem, então nós temos a origem, o começo da formação do líder escalonado aqui. Certo? Como nós temos, aqui não é vácuo, aqui existem outras cargas elétricas no ar, então ramificações vão se originando à medida que o líder escalonado vem em direção à Terra. A velocidade dessas cargas em movimento pode ser de até 100 km por segundo. Quando a extremidade do líder escalonado alcança uma distância de aproximadamente 20 ou 50 metros do solo, uma descarga vinda do solo em direção à nuvem encontra o líder escalonado de modo a fechar um circuito. Então, nesse ponto aqui mais ou menos, que o líder escalonado está quase tocando o solo, surge uma descarga de retorno da Terra em direção à nuvem e aí nós temos um circuito sendo fechado. O que é o circuito? O circuito é o caminho por onde a corrente elétrica ela pode passar. Então, as cargas positivas do solo vão subir para a nuvem e isso vai formar o raio. O raio ele tem uma temperatura tão alta que é na faixa de 15.000 graus centígrados. E se você não tem ideia de quanto é isso, bom, acho que você tem ideia de que o Sol é quente, certo? Bom, 15 graus centígrados, 15.000 graus centígrados é cerca de 3 vezes a temperatura da superfície do Sol, ou seja, o raio é bem quente. E pelo fato de ele ser bem quente, a temperatura ser bem alta, o ar em volta do raio se expande violentamente. E essa expansão ocorre a uma velocidade superior à velocidade do som. E isso vai gerar um estrondo, que é o que a gente chama de trovão. Bom, um exemplo prático disso é isso daqui. Isso é uma foto de um caça que está ultrapassando a barreira do som. E quando ele ultrapassa a barreira do som, a alta pressão ela gera essa condensação do ar em volta das asas do avião. Okay? Isso daqui é basicamente o ar sendo pressionado contra ele mesmo. Certo? Quando isso ocorre, você depois pode se colocar no YouTube um vídeo de estrondo sonoro. Você vai ver vídeos disso daqui acontecendo e você vai perceber o som que o avião emite. É o som de um trovão. Okay? Então pesquise depois no YouTube. Aproveite que você vai estar vendo essa aula. Pesquise, escreva estrondo sônico, escreva aí caça, certo? Ou se preferir Sonic Boom, ok? Que é o nome, que é um dos nomes populares desse estrondo sonoro ocasionado quando o ar se desloca mais rápido que a velocidade do som, certo? Bom, para fins de curiosidades, não é só raios, relâmpagos, trovões que ocorrem durante as tempestades. Por exemplo, nós temos essa figura que representa vários eventos meteorológicos interessantes. Aqui embaixo, na troposfera, onde as tempestades ocorrem, nós temos o que a gente acabou de falar, os raios, certo? Agora, em altitudes um pouco maiores, acima das nuvens, nós temos jatos chamados de jatos azuis. E numa altitude um pouco mais elevada, de 50 km para cima, nós temos outros tipos de descargas conhecidas como sprites, que geram esses anéis na termosfera, que são conhecidas como elfos, aqui escrito elves. Okay? Então, esses daqui são eventos interessantes que ocorrem durante uma tempestade,
certo? Esses sprites são interessantes, eles foram detectados só com os voos, certo? Com os voos, e eles são fenômenos que acontecem num intervalo de tempo muito rápido, ok? Um intervalo de tempo muito pequeno, então é uma coisa muito rápida de absurda. E aqui nós temos uma imagem colorida de um sprite, ó, obtido em 4 de julho de 94. Beleza? Bom, uma outra coisa interessante, né? Isso daqui a gente não sabe muito bem o que é, certo? São chamados raios globulares. São coisas raras de acontecer, a gente não sabe também ao exato por que eles acontecem, mas aqui nós temos um desenho artístico, né, representando um raio globular entrando pela janela. Então, se isso acontecer com você, não é um fantasma, tá? Pelo menos torça para não ser um fantasma, torça para ser um raio globular. Ou, às vezes é bom torcer para ser um fantasma, mesmo pelo menos você não corre o risco de ser eletrocutado, certo? Um outro fenômeno meteorológico interessante são os Foo Fighters, e não é a banda que eu estou falando, são essas bolinhas de luz que surgem em torno dos aviões. Bom, logicamente, né, nem preciso falar que muitos, principalmente os pilotos, associaram isso com discos voadores. Ok? Pode ser discos voadores? Pode ser, eu não estou falando que não seja, porque também a gente não tem uma descrição exata do que sejam os Foo Fighters. Mas eu acho muito mais provável que seja um fenômeno meteorológico de fato. Ok? Bom, então, voltando aqui só a nossa figura para terminar da nuvem do solo, certo? Então, esse caso da nuvem do solo, eles formam um sistema interessante que pode ser generalizado como dois condutores postos em paralelo. Então aqui eu tenho um condutor carregado que é a nuvem, aqui eu tenho outro condutor carregado que é o solo. Então, note, né, eu estou trabalhando agora com a nuvem sendo um condutor, com o solo sendo um condutor carregado negativamente, um condutor carregado positivamente. Esse sistema de condutores colocados em paralelo, eles originam, como a nuvem e o solo, um campo elétrico no espaço entre eles. Então a gente pode usar um sistema parecido com isso, tipo nuvem e solo, ou um dispositivo desse tipo, e usar ele para armazenar a energia potencial elétrica no campo gerado por esses dois condutores. Okay? Logicamente, a gente vai trabalhar não com uma nuvem ou com a Terra, a gente vai trabalhar com coisas que a gente pode pegar na mão, com coisas pequenas. E essas coisas pequenas, esses dispositivos, vão ser o objeto de estudo da nossa próxima aula, que são os capacitores, certo? Então, o que nós vamos ver na aula 6 serão os capacitores. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. A descrição de raios foi uma descrição muito rápida, certo? A gente poderia falar muito mais de raios, de Foo Fighters, de sprites, mas não convém assim, logicamente tudo convém, né? Mas a nossa meta aqui é outra, certo? Mas sugiro que vocês estudem, pesquisem mais sobre isso, beleza? E lembre-se de ver o vídeo do estrondo sonoro. Okay? Eu posso até ver se eu tenho ele aqui. Eu vou procurar, vou dar um pause no vídeo. Se eu achar, eu mostro. Se eu não achar, aí eu fico devendo. Bom, eu procurei aqui, eu não achei o vídeo. Eu até pensei em mostrar o próprio vídeo do YouTube. Só que tem um porém, né? Eu estou gravando aqui e eu ajustei para não pegar o som do sistema. Então vocês não iam ouvir nada. Ok? Mas vocês podem pesquisar como estrondo sônico, que vai aparecer o primeiro vídeo, e aí vocês podem se divertir, ok? Então, até a nossa próxima aula sobre capacitores.